Lucas, capítulo 8, versículo 40 ao 56. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morto. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Que bela história é essa que nos é contada no livro de Lucas, no seu capítulo 8, do versículos 40 ao 56, que nos conta a história de Jairo com a sua filha e, paralelamente, a história da mulher do fluxo de sangue. O interessante dessa história, irmãos, é que a mulher do fluxo de sangue, ela já sofria com essa hemorragia havia 12 anos. E a filha de Jairo, que tinha morrido, ela tinha também 12 anos. E a Bíblia não nos conta o nome dessa mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha um alívio, né, meus irmãos? Aquele fluxo de sangue, ele não parava. E isso, naquela época, não era só um problema de saúde. Segundo a lei judaica, ela era considerada impura. Ou seja, isso aí significa que ela não podia tocar nas pessoas, nem ir ao templo e nem participar da comunidade. Ela estava totalmente isolada e rejeitada. E provavelmente ela estava se sentindo ali um invisível, uma pessoa invisível. Ninguém queria ter contato com ela, e quando ela chegava perto das pessoas, imagine que é como se fosse um cão sarnento. É duro dizer isso, mas é a pura realidade. Como se fosse um cão sarnento, que ninguém quer chegar perto e vai tocando. Vai, sai daqui, sai daqui. E ela tinha gastado tudo que ela tinha com o médico e ninguém conseguia curar ela. E pelo contrário, né, a Bíblia dizia que ela só piorava. Você já parou para pensar como que deve ter sido a vida dessa mulher? 12 anos vivia assim, gastando tudo que tem, não ser curado e ainda ser rejeitado pelas pessoas, sem esperança, sem nenhuma resposta. Mas, irmãos, a virada na vida dessa mulher acontece quando ela ouve falar de Jesus. Olha que interessante, é o que acontece com muitos de nós. A nossa vida, ela muda quando nós ouvimos falar de Jesus. E ela estava na cidade, ela estava bem na cidade onde Jesus estava pregando a palavra. E ele estava cercado por uma multidão. A notícia ali corria, né, naquele ambiente que ele curava os doentes, libertava os oprimidos, e algo mudou dentro dela. Mesmo com medo, mesmo sabendo que não deveria se aproximar de ninguém, ela pensou: se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Olha que fé dessa mulher, se eu apenas tocar na orla dele. Hoje nós sabemos quem é Cristo, nós sabemos que ele é o Filho de Deus, mas naquela época era um homem que estava ali passando, pregando, fazendo sinais e prodígios. Então ela falou: se eu somente tocar no manto dele, eu serei curada. Ela não ficou gritando. É interessante que o cego Bartimeu, como eu disse nos vídeos anteriores, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele era um cego, né?
Então ele ficou gritando e implorando para Jesus ir até ele. E ela não, ela só acreditou. Foi quietinha ali, se esgueirando no meio do povo e foi lá e tocou ele. E na mesma hora, a Bíblia nos relata que ela sentiu algo diferente, sentiu que o sangramento tinha parado. Mas aí a história não acaba aí, né? Jesus, ele tinha sentido que isso é o poder dele, perguntou para a multidão, né? Quem me tocou? Você imagina o coração dessa mulher disparando, né? Ela é uma pessoa que queria passar despercebida por conta da impureza dela, que soubesse que ela estava ali, nossa, imagina o que ia acontecer com ela. Ela querendo passar despercebida e Jesus pergunta e ela não vê outro jeito. E Jesus queria conhecer ela, ou seja, Jesus queria dar dignidade para ela. Olha que tremendo. Ela se apresenta e conta tudo para Jesus. E ele diz, filha, tua fé te salvou, vá em paz. Ele não só curou o corpo dela, mas também o coração. Essa história, meus irmãos, da mulher do fluxo de sangue, ela é tão poderosa, porque ela vai nos falar de coisas que todos nós enfrentamos em algum momento. A dor, solidão, o medo de não sermos vistos. Mas ela também nos ensina 3 lições. Quais são elas? Primeira, é que a fé, ela move montanhas. Mesmo com tudo contra ela, a mulher acreditou que Jesus podia mudar sua história. E segundo, você nunca está sozinho. Jesus viu aquela mulher no meio da multidão e ele vê você também aí na sua casa. Ele vê você chorando, assim como ele fala para Natanael. Eu vi você lá debaixo da figueira, num momento que Natanael estava desanimado, estava ali pensando na vida. E quando ele é chamado até Jesus, Jesus fala para ele, eu vi você. E ele na mesma hora reconhece que ele era o Filho de Deus. E o terceiro ensinamento é que a cura, ela vai além do físico. E Jesus, ele não só parou o sangramento dela, mas devolveu a ela um lugar na sociedade. Deu para ela um nome, uma identidade. Chama ela de filha ainda. Olha que interessante. É isso que Jesus faz conosco. Ele não só cura as nossas enfermidades físicas, como também ele nos dá dignidade. Quantas das vezes nós vemos nas igrejas, aí os irmãos estavam nas drogas, às vezes até na cracolândia da vida, aí, jogado, marginalizado, e Jesus vai e ele recupera a vida dessa pessoa, ele dá dignidade para ela. E talvez você esteja passando por algo que parece impossível hoje. Talvez seja uma luta interna, uma doença, ou até mesmo um peso emocional. Essa história, ela nos lembra que vale a pena dar um passo de fé, mesmo que seja pequeno. E é muito interessante, essas duas histórias estão entrelaçadas, né? A mulher tinha 12 anos, que sofria, a filha de Jairo tinha 12 anos. Esse número, ele conecta as histórias, ele simboliza um ciclo completo de dor, dessa mulher e um novo começo, filho de Jairo, que ele dá um novo começo para ela. E essa mulher, ela representa uma luta ativa, ou seja, ela age, né? Ela vai ao encontro de Jesus. Enquanto a filha de Jairo, ela simboliza para nós a dependência onde a fé do outro intercede por ela. É por isso que nós devemos interceder pelas pessoas, meus irmãos. É muito importante a nossa intercessão, nós nos colocarmos de joelhos e orar pelas pessoas, porque tem pessoa que ela é totalmente dependente, e ali você orando, uma hora, aquela pessoa vai se levantar. Então a mulher do fluxo de sangue, ela é uma pessoa independente, ela vai até Cristo, ela ouve falar e vai. E a filha de Jairo, ela representa as pessoas que elas são dependentes, que ela precisa de um pai na fé ou uma mãe na fé que leve ela até Cristo. Ambas elas são restauradas pelo contato com Cristo. A mulher, ela toca o manto, e Jesus, a filha de Jairo, ele toca a mão dela, ou seja, uma toca em Jesus e é curada, e a outra, Jesus vai até ela e toca nela. Isso mostra que seja você quem busca ou quem precisa ser buscado, Jesus é a fonte da vida. E a mulher, ela é curada fisicamente, reintegrada socialmente. A menina, ela é ressuscitada e devolvida à família. E a questão que eu falei da mulher que se sente invisível, né? Enquanto uma se sentia invisível e era rejeitada, a outra, a garotinha, ela era filha do príncipe da sinagoga, né? Então, uma é anônima e uma outra ali, ela é filha de um príncipe da sinagoga. Ou seja, isso nos ensina que Jesus, ele age independente do nosso nome ou status social. Muitas pessoas acham que, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. O Senhor, meus irmãos, ele não faz acepção de pessoas. Não importa se você é pobre ou se você é rico. Se você se achegar a Deus de coração aberto, de coração quebrantado, a palavra vai nos dizer também que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então Jesus, ele não lança fora, independente da sua condição social, e isso nos é mostrado nessa história também, que tem vários ensinos aqui. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer hoje para vocês. É uma mensagem curta, mas é uma mensagem do coração para edificar a sua fé. Se você gostou do
desse vídeo, compartilha ele com alguém que esteja precisando ouvir essa palavra. Compartilha ele, comenta, se inscreve no canal aí. Não esqueça de habilitar o sininho ali para você receber as notificações quando sair um vídeo novo. Então eu agradeço você mais uma vez que acompanhou aqui o canal Sal da Terra, Luz do Mundo.